Aqui é o Dr. Luiz de Matos, gravando esse vídeo agora para esse nosso canal do YouTube, Andando com Jesus, para trazer algumas orientações, algumas informações a respeito do que devemos saber sobre a doença Covid-19, ok? O que é que nós precisamos efetivamente conhecermos a respeito do coronavírus, ok? Vamos então para algumas orientações gerais. Meus amados, o coronavírus, os coronavírus se constituem uma grande família de vírus, já conhecida da ciência há muito tempo, inclusive conhecida da medicina. Entre os diferentes tipos de coronavírus, nós temos seis tipos que podem infectar os seres humanos, causando infecções particularmente do trato respiratório. Na grande maioria dos casos, meus amados, o coronavírus causa como se fosse apenas uma gripe, um resfriado, ok? E que, em função da sua baixa sintomatologia, às vezes acaba passando despercebido, com uma corizazinha aqui, um mal-estarzinho ali, sem chamar a atenção. Em alguns casos, essas infecções pelo coronavírus podem cursar com piora e podem eventualmente evoluir para complicações, especialmente as complicações do aparelho respiratório, podendo culminar com a morte. Um novo coronavírus surgiu dentro do cenário científico e médico do mundo todo, conhecido como SARS-CoV-2, o qual foi identificado em dezembro de 2019 ali na China, como causador de uma nova doença que convencionou se chamar de Covid-19. A Covid-19, meus amados, na maioria dos casos, vamos dizer aí na faixa de 80% dos acometidos, não passa de uma gripe sem mais complicações. Não passa de um estado de resfriado ou gripal, podendo até dar febre, dor de garganta, alguma indisposição, congestão nasal quase sempre está presente, mas também pode não ter nada disso e ser uma infecção completamente assintomática num bom número das pessoas que são infectadas pelo coronavírus. Existem alguns casos em que os sintomas se exacerbam, cujo estado clínico da doença evolui para uma piora. Então a gente vai ter cansaço, dores no corpo, tosse, vai ocorrer a perda do olfato, a perda do paladar, a dor de garganta, eventualmente uma dor abdominal, pode aparecer a diarreia, principalmente nesses últimos Covid-19 que está acontecendo, ok? Alguns sinais de piora que podem identificar uma gravidade posterior é quando surge a falta de ar, ok? A famosa dificuldade para respirar, pior ainda quando ela se acompanha de dor no peito, de angústia, de ansiedade, e às vezes a clínica do Covid-19 evolui para uma situação bem mais grave, onde nós temos a insuficiência de alguns órgãos internos, muito especialmente os rins. Meus amados, as pessoas que devem ficar mais atentas e mais vigilantes com relação ao Covid-19 são aquelas que nós chamamos de grupo de risco, onde nós incluímos os idosos e as pessoas que possuem comorbidades,
como diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, como a asma, por exemplo, o DPLC, não é? E mais, de uma maneira menos grave, de uma maneira menos problemática, também a obesidade, ok? Outro grupo de risco são as gestantes e também as puérperas até os 40 dias do parto, ok? Aquele período chamado período de dieta também se constitui num período complicado, mais delicado para as pessoas que tiveram nenê nos últimos 40 dias. As crianças, meus amados, as crianças são menos susceptíveis à manifestação da doença, mas eles não estão isentos de serem infectados e com isso transmitirem a doença para os adultos, ok? Gente, como é que ocorre a contaminação de um para outro? Como é que ocorre a transmissão dessa doença? Amados, a transmissão do Covid-19, ela ocorre fundamentalmente através de cutículas respiratórias que, ao ser eliminadas durante o processo respiratório das pessoas que são infectadas, pairam na atmosfera, ok? Sendo também o aparelho respiratório a porta de entrada do processo infeccioso. Especialmente quando há tosse, espirros, e mesmo na fala das pessoas que estão contaminadas, ocorre a disseminação do vírus para a atmosfera. Quando o indivíduo infectado toca uma superfície, também passa a ocorrer a disseminação ou o contágio em função do contato da mão do indivíduo, né? Principalmente da mão do indivíduo, em contato com o nariz, em contato com a boca e depois colocando a mão nos mais diferentes lugares, ok? Também ocorre a disseminação da doença quando nós temos contatos entre uma pessoa e outra pessoa, tipo cumprimento, tipo abraço, coisas dessa natureza, ou quando nós pegamos na maçaneta das portas ou ficamos tocando nas mais diferentes superfícies, principalmente quando vamos no supermercado. E outro grande problema da transmissão do Covid-19 é através do manuseio do dinheiro, ok? A gente cuida daqui, cuida dali, mas manuseia o dinheiro de forma natural, sem luvas, e isso é uma maneira de disseminar a doença, ok? Amados, o coronavírus tem uma altíssima taxa de infectividade, ou seja, ela infecta muitas pessoas com muita rapidez e num tempo bastante pequeno, com grande eficiência quanto à infectividade, mas ele sobrevive muito pouco na natureza, ok? Principalmente aqui no Brasil, onde nós temos os dias ensolarados e normalmente uma temperatura elevada. A prevenção do Covid-19, meus amados, a prevenção, tá certo? Fica em lavar as mãos regularmente, com água e sabão, fazer o uso do álcool, seja líquido, seja na forma de gel, ter o cuidado de higiene quando vai tossir, pôr a mão na boca, um lenço, quando for espirrar, ter o cuidado de conter esse material que é expelido naturalmente com o espirro, evitar tocar nas coisas, meus amados, como porta, maçanetas, interruptores, paredes de elevadores e etc, ok? Às vezes a gente tem tanto cuidado, mas vai num certo lugar e põe a mão no balcão, e põe a mão na cadeira, e põe a mão na porta, ok? E isso é um dos fatores de contaminação importante. Outra coisa muito importante, meus amados, é evitar aglomerações. Evitar aglomerações implica num problema para o transporte público, ok? Porque o ideal é mantermos um distanciamento de um indivíduo para outro, no mínimo de 1,5 metro, exatamente para nos distanciarmos
da atmosfera contaminada que pode rodear o indivíduo infectado. O uso das máscaras ajuda muito, tanto para você não ficar infectado, como para você não passar para os outros. Vivemos um momento, meus amados, em que precisamos evitar os abraços, evitar os beijos, apesar do nosso carinho, da nossa consideração para com todos, mas eu acho muito importante nesse momento aquele cumprimento tipo oriental, em que a gente sorri, a gente faz um gesto, mas sem contatos, ok? Então, meus amados, é apenas um momento, ok? Logo, logo, se Deus quiser, a vida vai voltar ao normal e nós poderemos nos abraçarmos, nos visitarmos novamente, coisas dessa natureza. Lembrar que estas coisas ajudam, elas contribuem para conter o processo da pandemia, mas elas não evitam, ok? Quem nos guarda efetivamente é Deus, ok? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Um ambiente ventilado também é bom, é salutar, e um ambiente com ar-condicionado ligado, todo fechado, aumenta as chances de uma contaminação. Amados, uma boa alimentação, o descanso adequado, principalmente na madrugada, não é? Que o grande descanso ele ocorre na madrugada, ok? Uma boa imunidade, um estado saudável é de extrema importância com relação à pandemia, porque permite que a gente, ao ser infectado por esse vírus, a gente não entre na estatísticas daqueles que precisam ser internados e eventualmente passam por dificuldades mais complicadas, ok? Meus amados, em caso de infecção aguda, quando nós temos ainda a primeira fase, porque a doença do coronavírus ela tem 3 fases, a primeira fase que é leve, a segunda fase que é moderada e a terceira fase que é grave, onde a terceira fase a gente acaba tendo que internar o indivíduo, e uma internação hoje pelo coronavírus ela fica completamente imprevisível, aos que vão embora e aos que desaparecem, no sentido de irem para o céu com Jesus, ok? Então, meus amados, em caso de infecção aguda, o tratamento precoce é uma arma muito eficaz, ok? Na minha experiência de médico, tenho ajudado muita gente e tenho tido a satisfação de ver uma boa parte deles com uma evolução satisfatória, ok? Lembrar que a mortalidade do Covid é apenas 3%, ok? Isso quer dizer que de uma população de 100 pessoas infectadas, nós vamos ter a morte de apenas 3. No Brasil, o nosso índice de morte está um pouco menor. Nós temos 2, qualquer coisa de % de morte, ok? Então é assim, o coronavírus é uma doença tranquila, é uma doença facilmente contornável, onde a maioria das pessoas não vai ter complicação nenhuma. 80% das pessoas infectadas passam bem sem muitos problemas. Dos 20% que nós temos que evolui para uma situação mais complicada, nós temos aí coisa de mais 10, 12% que vai ficar só na fase moderada, ainda sem motivos de internação. O momento em que o tratamento precoce vai ser muito bom, muito útil. Lembrar que o tratamento da primeira fase é o tratamento da segunda fase é outro, tá certo? E nós não vamos ficar citando aqui terapêuticas. Então, lembrar que desses 20% que vão se tornar mais graves, 10, 12% não vai sair da fase 2, de modo a não ser necessário nem procurar o médico. Pode fazer o tratamento precoce em casa. Desses 6, 7, 8% que vão para a gravidade, aí sim, aí nós vamos ter
a maioria dessas pessoas com a necessidade de internação, e desse pouco que foi internado, nós vamos ter então o índice de letalidade que vai chegar aí nesse grupo de internados, geralmente de metade morrem. Às vezes um pouco mais da metade, às vezes. Ok? Mas no cômputo geral, o Covid-19 ele não é tão assustador como as mídias estão querendo criar, como a imagem que a mídia está querendo criar. Nós já tivemos pandemias piores do que essa, nós tivemos pandemias extremamente problemáticas, como a da meningite em 1970 e qualquer coisa, e até mesmo H1N1 em 2008, 2009, com a grande diferença de que o que não havia era essa facilidade de comunicação das redes sociais, ok? Lembrar que temos aí uma mídia criando situações de paura e de medo, né? E temos aí também um projeto, né? Um projeto que envolve aí vários objetivos, entre eles provavelmente a preparação do anticristo. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz, estamos à disposição. Entre em contato conosco através dos comentários, também dúvidas, perguntas, elogios, e que esse vídeo possa ser útil para vocês. Pode compartilhar, se inscreva no nosso canal e fica aí esta orientação, ok? Estamos à disposição no que pudermos sermos úteis. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.